No vídeo de hoje eu vou dar 4 motivos para você que tem um Mac, que tem um computador que rode o macOS, migrar agora ou assim que você terminar de ver esse vídeo para o Final Cut. Se você usa o Premiere, o DaVinci ou qualquer outro programa de edição aí dentro do seu Mac, você precisa mudar o mais rápido possível para o Final Cut. E hoje eu vou lhe dar 4 motivos para você fazer isso. Quero que esse vídeo seja bem direto, não quero que esse vídeo seja um vídeo questão de qual software é melhor. Eu não tô falando de qual software é melhor, porque se a gente for pensar, os 3 programas que hoje o Mac aí, os programas mais profissionais que você tem no Mac como opção, são o Premiere, o DaVinci Resolve e o Final Cut. Então, você tem esses 3, basicamente. O que eu vou falar aqui são fatos que, na minha opinião, são decisivos para você escolher. Eu não tô dizendo que você que usa tal software está errado, não. Isso aqui não tem nada de certo e errado, não. É a minha opinião e eu acho que você que tá usando outro programa, eu recomendo que você teste o Final Cut e eu vou lhe apresentar os motivos para isso. O primeiro motivo é o desempenho. Como assim o desempenho? O Final Cut é um programa feito pela equipe da Apple, um programa feito pela Apple para rodar dentro do sistema da Apple em computadores da Apple. Tem os Hackintosh, mas integralmente o Final Cut foi feito para rodar em computadores da Apple. O Hackintosh também você faz com peças 100% compatíveis que conseguem aí você instalar o sistema, mas são feitos para rodar no macOS. Então você tem toda essa integração do aplicativo do Final Cut com o sistema que você está rodando no seu computador. Então na hora que você colocar o Premiere lado a lado com o Final Cut, você vai perceber a diferença. Quando você encher sua timeline de efeitos, de títulos, de cor principalmente, você vai perceber a diferença. Você vai precisar lá no Premiere, dentro do Mac, eu tô falando, baixar aquela barrinha para 1/2 ou 1/4, coisa que no Final Cut você vai deixar ou na melhor qualidade ou, dependendo da configuração da sua máquina, na melhor performance. O próprio programa vai adaptar para que o preview rode na melhor performance possível para o seu computador. Por exemplo, o computador que eu edito é um MacBook que tem um Core i5, Dual Core, 8 GB de RAM, um SSD de 500 GB para rodar o sistema. E não é uma configuração, assim, é uma configuração boa, mas não é uma configuração extremamente parruda. Tem máquinas extremamente melhores. E, por exemplo, aqui eu consigo rodar o Final Cut e editar vídeos em 4K, com cor, com efeito. Então, apesar de que algumas horas ele vai dar, assim, uma gargaladinha, justamente pela configuração do computador, mas, assim, coisa que não atrapalha a edição e principalmente quando estou falando em 4K. 1080 eu não vou nem falar, porque aí vai rodar extremamente liso, não vai ter nenhum tipo de travamento. Mas 4K, quando você coloca uma série de efeitos no Final Cut, ele ainda vai dar uma travada para esse computador aqui, para esse MacBook Pro de 13 polegadas, Core i5, 8 GB de RAM. Então, ele vai sim dar umas gargaladinhas, mas assim, muito menos que em qualquer outro programa. E aqui eu coloco título, tô colocando um monte de título aqui na tela e eu consigo usar tanto 4K quanto 1080. Segundo ponto, os títulos e os plugins que você pode importar para dentro do Final Cut. Vou falar mais dos títulos, que é o maior diferencial. No Premiere, você tem os Essentials Graphics, que são aqueles arquivinhos que você coloca, se eu não me engano é Morte, alguma coisa assim, MO. Deixa aí você que usa o Premiere nos comentários, mas eu sei que já tem, que você consegue colocar templates e títulos prontos lá dentro. Só que quando você combina, às vezes, pelo menos aqui eu já fiz vários testes no meu computador. Quando eu importo esses títulos, ele não carrega, ou então quando eu vou dar o play na timeline, é muito, é travado sim. Óbvio que em máquinas mais parrudas ou em Windows, você não vai ter isso. Eu tô falando aqui, por exemplo, dessa máquina aqui, que é um i5, 8 GB de RAM, SSD de 500 GB. Você pode importar títulos aqui para dentro, então arrastar o título para a timeline, e aí você reproduz o título, ele reproduz de forma bem lisa. Então é muito bom isso para você, por exemplo, não precisar sempre estar
indo para um After Effects, indo para programas externos para poder fazer motion, para poder fazer... A Apple, inclusive, tem o seu programa, mas assim, eu vejo zero necessidade de você usar o motion ou o After Effects aqui, porque tem tudo, tem tudo. Tem tanto plugins pagos quanto plugins gratuitos aí na internet. Motion VFX, Envato, Pixel Film Studio. Então tem muitas opções. Tem um site, tem um Mixkit, que é um site gratuito para você baixar plugins. Então tem bastante opção de plugins para você colocar dentro do Final Cut. E dentro do Final Cut, quando você combina essas animações numa configuração que nem é assim tão parruda, com o desempenho do programa dentro do Mac, você tem aí um resultado muito bom e uma qualidade, uma leveza muito boa na hora de editar. E isso é o que todo editor quer. Você aperta o play e aí ele reproduz, ele toca o vídeo sem gargalar, mesmo que esteja cheio de efeitos, mesmo que esteja cheio de cores. Próximo ponto, timeline magnética. E por que eu acho esse negócio aí, é bem nordeste mesmo, mas o que é que eu acho isso aí tão bom, tão bacana, essa questão da timeline magnética? Porque pra mim, que edito muito vídeo de YouTube, pessoas falando, quando você quer fazer um corte, esses cortes aqui, por exemplo, 1, 2, 3, então cortes que você faz jump cuts ou qualquer tipo de corte. Você quer, por exemplo, fazer um corte aqui, fazer outro corte aqui, e aí ter o clipe do meio. Quando você faz isso no Premiere, o clipe do meio fica lá o espaço depois que você apaga o clipe do meio. E aí você tem que apertar lá e dar um close gap, se eu não me engano, para você poder juntar os clipes que você cortou. Então você apaga o clipe do meio e o clipe subsequente ao que você apagou, ele não vem, ele não junta. Isso não acontece no Final Cut. Você faz um corte, você tira o clipe do meio e ele já junta assim automaticamente. Isso é muito lindo, cara. Por quê? Porque você imediatamente, quando você faz um corte, o que você quer apagar desse corte que você fez, você apaga e o clipe da frente já vem junto. E aí já tá pronto o corte. É muito mais rápido, você não tem que ficar dando close gap com a timeline magnética. Então isso é muito bom do Final Cut. Isso acelera muito os processos aqui dentro. Então esse é um ponto assim que eu considero matador na hora que você compara o Premiere com o Final Cut aqui dentro do Mac. E o quarto e último ponto é a facilidade para organizar os arquivos. E aí quando eu falo isso, por exemplo, você tem aquela biblioteca que você colocou que tem 500 vídeos. Então, você tem 500 vídeos, você não vai usar todos. Mesmo que você importe todos, você não vai usar todos. Então, o que é que o Final Cut faz para você? O Final Cut tem a opção de você favoritar clipes que você gostou, clipes que certeza você vai usar na timeline. Para fazer isso, você vem aqui, por exemplo, aqui onde tem todos os seus clipes, aqui só tem 2, certo? Eu vou pegar esse aqui, por exemplo. Eu gostei desse aqui, eu realmente vou usar, eu quero deixar ele marcado. Eu venho aqui em Mark e aí eu venho em Favorite. E aí, automaticamente, quando você favorita o clipe, ele fica com essa marquinha verde em cima. Quando você vem aqui em Smart Collections, você tem aí uma pasta só com os clipes que você favoritou. Então, por exemplo, quando você tem muita mídia, isso é muito bom, justamente porque você, por exemplo, você tá com 500 vídeos ali, aí você assistiu o material, tudo, só que você não vai usar os 500, você vai usar 100 desses 500. Aí você vai favoritando lá todos, só os que você quer. Depois você favorita isso em tudo por essa pastinha aqui, e aí você consegue organizar muito melhor esses arquivos dentro aí do Final Cut. Gostou desse vídeo? Coloque aí nos comentários um negócio. Depois que eu lhe dei esses motivos, você tá pretendendo, pensando em mudar pro Final Cut, caso você rode, tenha aí o sistema do macOS, seja aí no seu Mac mesmo, no seu Hackintosh, coloque aí sua dúvida sobre audiovisual. Então eu fico por aqui. Se gostou desse vídeo, como eu já disse, deixa o like aqui embaixo. Até o nosso próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui e valeu!